Fala, moçada! Discursiva de hoje, então, titulação, né, análise da titulação como controle de qualidade de materiais, como controle de qualidade de produtos. É muito importante, né, para que a gente tenha sucesso numa questão de titulação, é entender o processo. Muitas vezes, o aluno ele meio que se apavora com aquela quantidade de dados numéricos que aparece no enunciado, e ele acaba tendo dificuldades para interpretar o que a questão está pedindo. Então, o nosso grande desafio aqui, além de toda a questão de bagagem, de conteúdo, de organização de escrita, é conseguir te dar fundamentos para que você consiga entender as discussões que a gente vai fazer. Beleza? Então, para começar, antes das questões a serem feitas, né, essa aula ela tem bonitinho lá na pasta do Robinho, onde você encontrou esse vídeo, tá? Além da questão que você entrega para o Robinho, também tem 3 questões, né? 3 questões de aula, 3 questões de sala que a gente vai resolver. Só que antes da resolução dessas questões em si, eu preciso que você entenda a dinâmica do que é uma titulação. Acho que esse é o primeiro ponto. Então, o que seria a titulação? Ela é uma operação analítica utilizada em análise volumétrica com o objetivo de determinar a concentração de soluções. Tá? E essa concentração pode ser uma concentração em mol por litro, concentrações percentuais, a gente vai olhar, isso é muito comum também nas nossas análises. O que acontece como vidrarias, né? Nós temos um Erlenmeyer, tá? Nós temos esse equipamento que é chamado de suporte universal, e nós temos a bureta. Erlenmeyer, suporte universal e bureta. O chamado titulante é a concentração conhecida. O titulante ele vai na bureta. Tá? Titulante é quem eu conheço a concentração, também chamado de solução padrão. Tá? Aqui embaixo na Erlenmeyer é quem eu quero descobrir a minha amostra em análise, que nós chamamos de titulado. Tá? E ao titulado nós adicionamos gotas de indicador, porque essa titulação clássica que a gente vai trabalhar aqui é a titulação de neutralização, é a titulação ácido-base. Então a gente coloca um indicador que é para a gente saber o momento de parar a titulação. Daqui a pouco eu mostro para você, a gente vai fazer de forma virtual uma titulação. Vou aproveitar um dos exemplos que a gente tem aí para a nossa aula. Vou aproveitar para a gente fazer isso de forma virtual, essa análise titulométrica. Tá? Mas a grande sacada é descobrir concentrações. Nós estamos lá no laboratório, né? Nosso departamento, e chegou uma amostra com concentração desconhecida. Tá? E principalmente a análise que eu quero mostrar para você é no controle de qualidade. Tá? O controle de qualidade de materiais a partir da titulação. Beleza? Então, titulante, concentração conhecida na bureta, titulado é quem eu quero descobrir, vai no Erlenmeyer junto com gotas de um indicador. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada com carinho na questão dos indicadores. Né? Tem indicador que a gente é obrigado a saber. Por exemplo, fenolftaleína. A fenolftaleína em meio ácido ela é o quê? Incolor, e em meio básico ela é vermelha, né? Róseo, né? Um vermelho rosado, um rosa avermelhado, tá? É muito comum, né? Na época de ensino médio, o professor levava lá para a sala de aula, por exemplo, vinagre da vida, né? E aí quando gotejava a fenolftaleína, o aluno não se emocionava, porque continuava incolor. Né? Mas quando o professor pegava, por exemplo, a água sanitária e gotejava a fenolftaleína, né? Era aquela mágica na sala de aula, né? Ficava avermelhado, ficava rosado, e o aluno adorava, né? Porque o aluno adora experimentos que mudam de cor. Só a preferência do aluno que ganha de experimento que muda de cor, eu costumo falar que são experimentos que explodem, né? Quando tem explosão, quando pega fogo, é o número 1 para os alunos. Mas o aluno gosta também de mudança de cor, o aspecto visual é muito importante. E é óbvio que existe uma série de indicadores, suco de repolho roxo, azul de bromotimol, alaranjado de metila. O cara pode inventar moda e trazer um chileno cianol. Mas como é que eu vou saber as cores? Aí não precisa esquentar a cabeça. No texto vai ter alguma dica. O chileno cianol em meio básico é verde, e em meio ácido ele fica o quê? Azul escuro. Então, esse tipo de material aí o vestibular dá alguma dica no texto pra gente, tá? Essas questões de coloração, vem uma tabelinha e tudo mais. Agora, a fenolftaleína tem que saber. Fenolftaleína tem que saber que em meio ácido é incolor, em meio básico é vermelho, porque às vezes o cara não dá essa dica, eu tenho que saber essas cores. Beleza?
Muito bom. Vamos dar uma olhada, então, em um exercício que aparece. Esse exercício está aí no teu material. Ele fala assim, ó, para se determinar o conteúdo de ácido acetil salicílico, o AAS, num comprimido isento de outras substâncias ácidas. Olha a tal da aspirina aí, ó. 1 grama do comprimido foi dissolvido numa mistura de etanol e água. Aqui eu só quero fazer um parênteses, porque quando aparece essa questão, uma galera fala assim, professor, e esse etanol e água, eu não estou entendendo. É que, na verdade, isso está só para dar uma contextualizada bonito no texto. Tá? É porque o AAS é um composto que tem uma grande quantidade de carbonos. Tá? Vou mostrar a estrutura aqui para vocês. Tá aqui, ó. Tá? Esse é o ácido acetil salicílico. Então, a solubilidade dele em água não é muito grande, tá? Tudo bem, ele tem aqui um grupamento que pode realizar ligação de hidrogênio, tudo mais. Só que perceba que tem uma cadeia carbônica relativamente grande, tem 9 carbonos. Então, a solubilidade dele, é claro que ele tem uma certa solubilidade em água, mas quando você coloca o etanol, que é essa substância de natureza anfipática, lembra que tem uma parte polar e uma parte apolar? Facilita a solubilização do ácido acetil salicílico. Então, é por isso que tem aquele detalhe que 1 grama do comprimido foi colocado numa mistura de etanol e água. Geralmente você coloca esse material em água. Geralmente é em água que você coloca e acabou a história ali. Tudo bem? Beleza? Muito bom. Voltamos para o enunciado, então. Está aqui bonitinho, 1 grama do comprimido foi dissolvido, então, numa mistura de etanol e água. E ele disse que essa solução consumiu 15 ml de uma solução aquosa de NaOH de concentração 0,2 mol por litro para a reação completa. Então, é um processo de natureza ácido-básica. Porque eu estou adicionando uma base, que é o NaOH, e eu não posso esquecer que isso aqui tem natureza ácida, é o ácido acetil salicílico, tem um hidrogênio ionizável, que é o hidrogênio do grupo carboxila. Tá? Beleza? Então, desses 8 hidrogênios que tem na fórmula, né, um é ionizável, é o hidrogênio que reagiu com o OH- aqui, ó. Tanto que pode ver que diminuiu um hidrogênio na fórmula. Essa reação é 1 para 1. Isso é extremamente importante para a análise da titulação, a relação estequiométrica. Tá? E ele fala que, sabendo que a massa molar do AS é 180, calcule a porcentagem em massa de AS no comprimido. Então, olha só, é um controle de qualidade. Eu preciso saber quanto realmente é de ácido acetil salicílico no meu comprimido. Eu tenho um comprimido de 1 grama. Só que o que for a AS vai reagir com o NaOH por um processo de neutralização. Tá? O que eu já espero de resposta é que esse valor de AS, obviamente, seja menor que 1 grama. Né? Eu não posso achar um valor maior que 1, senão não faz sentido a minha questão. Tá? Ele quer saber desse 1 grama quanto é realmente de ácido acetil salicílico. Perceba que tem uma informação muito importante. Ele disse que a solução consumiu 15 ml de uma concentração 0,2 mol por litro. Então eu tenho uma concentração conhecida. Isso vai aonde? Isso vai na bureta, é o meu titulante. Só que antes de resolver a questão em si, eu quero que a gente imagine que a gente está no laboratório. Eu, você, nós estamos no laboratório para fazer essa titulação. Tudo bem? Então me ajude aqui agora. Olha só. Chegamos no laboratório. Eu vou pegar um Erlenmeyer. Eu não consigo fazer um Erlenmeyer. Está aqui a minha lata de Nescau. Né? Nossa titulação é mais rudimentar. Tem uma lata de leitinho aqui. Tá? E eu vou colocar essa mistura etanol, água e o AAS. Tá? Tá ali bonitinho. Tá? Então, tem ali o AAS, bonitinho, aquele comprimido de 1 grama que a gente dissolveu em etanol e água. Mas quem vai reagir com a soda cáustica é o AAS. Isso é importante frisar, que é composto de natureza ácida. Para confirmar, né, vamos imaginar que a gente está no laboratório, eu vou gotejar, por exemplo, xileno cianol, que é um indicador. Então, gotejei xileno cianol, e o que a gente vai observar agora? Quero que você observe também. Percebeu que ficou azul escuro? Percebeu que ficou azul escuro? Então, o que aconteceu? Eu estou comprovando a natureza ácida do composto. E agora, quando que eu vou parar de titular, né? Porque a bureta ela tem aqui, ó, a nossa torneirinha aqui. Eu vou abrir essa torneirinha, vai começar a gotejar soda cáustica. E qual o momento que eu paro? O momento que muda de cor, que é o chamado ponto de equivalência. Essa análise do ponto de equivalência é uma discussão que a gente vai fazer em uma outra aula discursiva, quando eu for falar de curvas de titulação. Vamos deixar para um outro momento. O que eu quero que você perceba é que, olha só, começou a gotejar.
Começou a gotejar, a hora que mudar de cor, eu paro. Opa, tá mudando de cor, fecha, fecha, Robinho, fecha a torneirinha, Robinho, opa, fechei, 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 fechei. O que eu faço agora? Eu coleto os dados. Quais são os dados que eu tenho? Lembra do enunciado? Essa solução era 0,2 mol por litro de NaOH e ela consumiu 15 ml. Beleza? E aqui embaixo eu tenho o quê? Eu tenho AS. O que eu quero saber é qual que é a porcentagem de AS que eu tenho em 1 grama de comprimido. Lembra? O que reagiu com o NaOH? Claro, eu tinha etanol, eu tinha água, mas quem reagiu com o NaOH foi o AS. Então, antes de sair fazendo as contas, eu queria que você entendesse, né? Porque os enunciados vêm prontos, mas é importante frisar como é que se chega a esses valores, né? De onde que veio isso aí? Vem de uma técnica experimental. A grande dificuldade é que os alunos, a maior parte deles, não conhecem esse tipo de experimento que é super importante no laboratório. Bacana? Beleza? Então, olha só. O que eu preciso fazer agora? De quem eu tenho os dados coletados, assim, dados completos? Eu tenho do NaOH, porque eu tenho concentração e tenho volume. Então, você me dá uma ajuda aqui agora? Olha só. 0,2 mol está em 1000 ml. 0,2 mol por litro. Eu não gastei 15 ml? Então, olha só. 15 ml está ali, ó. Bonitinho. Tá? O meu X. Quanto que deu o meu X? 0,003 mol de NaOH. Então, eu achei a quantidade em mol que eu gastei na bureta. E agora eu preciso saber a quantidade que reagiu com o AS. E aí que entra a montagem da reação, aí que entra a questão da estequiometria. Né? A reação foi fornecida e ela é 1:1. Nem sempre ela é fornecida. A gente vai ver num outro exemplo daqui a pouquinho que a gente vai montar isso. Aliás, nos próximos exemplos, é nós que vamos montar isso. Nesse primeiro caso, para a gente ir aquecendo, a reação já veio montadinha. Ó, e ela é 1:1. Tá? Então, a quantidade em mol de NaOH é a mesma que de AS, 0,003 mol. Beleza? Essa é a quantidade de ácido acetil salicílico que reagiu. O que eu preciso, como ele quer uma porcentagem em massa, o que eu preciso é transformar mol em massa. Caraca, aí a gente vai lá nas primeiras aulas da Química C, conversão de mol em massa. 1 mol de AS é 180. Aliás, esse valor também está no enunciado da questão, confere aí. 1 mol, 180 gramas. 0,003 mol, eu vou encontrar uma massa M, que é quanto? 0,54 gramas. E praticamente fechamos a questão. Só toma cuidado, principalmente em discursivas, responder o que está sendo pedido, né? Ele não pediu a massa, né? Ele pediu a porcentagem de AS. Lembra? O comprimido tinha 1 grama. Então vem para o cantinho, ó, 1 grama 100%. 0,54 gramas é a porcentagem em massa. Eu tenho quanto então? 54%. Bacana? 54%. Então é um controle de qualidade. Existe, né, um limite de porcentagem para esses comprimidos de AS, que varia de 35% a 60%. Só para contextualizar. Então poderia vir uma outra pergunta, né? Ele dá esse dado do 35% a 60%, por exemplo, aparecer no enunciado, e ele perguntar, né, para a gente calcular a porcentagem e depois dizer se está de acordo ou desacordo. A gente vê que está de acordo, porque está com 54% aqui. Ó. Beleza, análise? Bacaninha, bonitinho essa primeira questão. Vamos tentar fazer uma segunda, que está aí no material para você? Vamos lá? Questão número 2. Uma amostra impura de ácido cítrico de fórmula molecular C6H8O7 de 0,384 gramas, com a fórmula estrutural apresentada a seguir, a fórmula está aqui embaixo, foi titulada com 30 ml de uma solução de NaOH 0,1 mol por litro. Agora ele está pedindo duas coisas. Escreva a reação envolvida na titulação total. Escrever a reação a gente não ganhou agora. E calcule o teor de ácido cítrico na amostra analisada. Ele também quer uma porcentagem ponderal. Tudo bem? Beleza? Então, o primeiro passo é montar a reação. Né? É uma reação de neutralização. O ácido cítrico está aqui bonitinho. Né? C6H8O7, e a gente vai colocar para reagir com NaOH. Agora, um detalhe importante. Olha só, isso aqui é um ácido tricarboxílico. Então, ele tem 3 grupos funcionais, tudo bem? 3 grupos funcionais. Então, olha só. Um H+, outro H+, outro H+. Agora, toma cuidado, não se emociona. Fica ligadinho, porque olha só, olha essa hidroxila aqui, ó. Isso é uma hidroxila alcoólica. Essa não reage com bases de arrênios.
Lembra? Dentro da química orgânica, quem reage com bases de arrênios são os grupos carboxila, dos ácidos carboxílicos, tá? E as hidroxilas fenólicas também. Hidroxilas fenólicas também reagem com bases de arrênios. Então, esse OH, sem chance, não vai reagir. Tá? Então, essa reação aqui, ó, ela é 3, libera 3H+. Enquanto que o NaOH só libera uma hidroxila. Então, obviamente que eu vou precisar do quê? De 3 NaOH. Para que esses 3 OH- neutralizem esses 3H+. Tudo bem? Então, tem 3 hidrogênios ionizáveis, então esses hidrogênios têm que sair. Tá? Então, não vai mais ser H8 na fórmula do sal. Não vai ser mais 8, vai ser 5. Que nós vamos substituir esses hidrogênios por sódio. Olha o meu sal orgânico aqui, ó. C6H5O7. E aí, obviamente, 3 sódios, Na3. Tá? E, obviamente, 3 águas. Isso é um processo de neutralização. Uma reação ácido-base formando o quê? Sal e água. Tudo bem? Legal? Esse aqui é o ácido cítrico. Então, lembra? Mosquito teimoso, temato, tepico. Temato, tepico. Então, esse cítrico vira citrato. É o citrato de sódio que nós temos aqui. Beleza? Eu montei a minha reação. Legal? Agora, guarda esses dados, claro, você está com a folhinha aí bonitinho, mas se você não tiver com a folhinha, então você está só acompanhando aqui bonitinho, tá? Olha só, 30 ml e a concentração é de 0,1 mol por litro. Ele quer saber qual a porcentagem de ácido cítrico. 30 ml de um NaOH 0,1 mol por litro. Vamos imaginar a titulação de novo? Vamos imaginar? Me ajuda aqui? Olha só. Concentração 0,1, gastamos 30 ml. Qual é a pergunta? Qual a porcentagem em massa de ácido cítrico? Quem eu tenho os dados conhecidos? Tá aqui, ó. 0,1 molar, 0,1 mol em 1000 ml. Gastamos 30 ml, então eu tenho quanto? 0,003 mol de NaOH. E agora, muito cuidado. No nosso primeiro exercício, essas quantidades em mol eram iguais. Lembra? Porque a reação era 1 para 1. Agora não. Essa reação ela é o quê? Para cada mol de ácido cítrico, nós precisamos de 3 mols de base. Tu esqueceu? Olha só, olha rapidinho aqui, olha rapidinho aqui. Olha aqui, olha aqui. Para cada mol de ácido cítrico, foram necessários 3 mols de base. A quantidade de base em mols é o triplo da quantidade de ácido cítrico. Tá? Então, olha só, se você achou 0,003 de NaOH, a quantidade de ácido cítrico vai ser 0,001. Beleza? Essa é a quantidade, ó, respeitando a estequiometria da reação. 1 para 3. Legal? Agora, se eu quero uma porcentagem em massa, é aquela análise. Transformar uma análise de mol para uma análise ponderal. 1 mol é 192 gramas, é a massa molar do ácido cítrico. 0,001 mol vai me dar uma massa de 0,192. Só que não esqueça, ele quer a porcentagem de ácido cítrico. Lá no enunciado, ele forneceu que esse comprimido, esse material, esse ácido cítrico impuro, era uma pastilha de 0,384 gramas. Isso é 100%, 0,192 vai ser a minha porcentagem. 50% a minha porcentagem ponderal. Legal? Beleza? Isso é muito utilizado. Vocês viram? Porcentagem de AS, porcentagem de ácido cítrico. Poderia ser a porcentagem de ácido lático no leite, ó, ácido lático, tá? Composto de natureza ácida, vou titular com uma base para saber se tem alguma adulteração no leite. Porcentagem de um ácido chamado de ácido sórbico, que é uma titulação que é feita para ver se a carne não está adulterada. Né? Lembro que teve uma operação, acho que uns 3 anos atrás, agora não recordo, aquela operação chamada de operação carne fraca, que era adulteração, os caras estavam adicionando ácido sórbico, as carnes estavam estragadas, então para intensificar aquela cor vermelha na carne era adicionado esse tipo de substância. Tá? E aí então você fazia testes, né, com titulações com a carne para descobrir se tinha adulteração, porque se não tinha uma quantidade de ácido sórbico acima do limite. Tá? Então, sim, estruturas que eu utilizo para controle de qualidade. Eu queria mostrar para você no terceiro exemplo uma titulação
que eu colocasse uma base aqui, né? Porque eu estou titulando sempre com ácidos aqui. Eu posso titular sem problema nenhum uma base aqui no Erlenmeyer e colocar um ácido aqui na bureta, tá? Pode ser feito isso também. Vamos dar uma olhada? Tá aí a nossa terceira questão. Inclusive, eu estou mostrando com pano de fundo uma questão objetiva. Né? O nosso grande foco é a questão das discursivas, mas olha como é importante fazer o teste de discursivas, porque te ajuda a ter organização de ideias para resolver questões objetivas. Olha só essa número 3. O leite de magnésia, usado como antiácido e laxante, contém em sua formulação o composto MgOH2. A concentração de uma amostra de 10 ml de leite de magnésia, que foi titulada com 12,5 ml de HCl, 0,5 mol por litro, é em mol por litro de aproximadamente quanto? Então, ele tem uma amostra de 10 ml de leite de magnésia e está titulando com ácido. Agora, o ácido é que eu conheço, ó. Perceberam? O ácido é que eu conheço a concentração. Então, o ácido, nesse caso, é o titulante. E o titulado vai ser a base. O ácido é o meu titulante agora. Bem, só que antes de irmos lá para a titulação, em si os cálculos, né, propriamente ditos, lembra que eu preciso da análise da reação. Né? Como ele não pediu a montagem da reação, eu nem preciso montar ela inteira. Mas eu preciso criar a relação estequiométrica entre o HCl e o MgOH2. O HCl é um monoácido, ele libera um H+. Já o MgOH2 é uma dibase, então ela libera 2 hidroxilas. Para poder ter uma neutralização total, eu preciso de mais um H+, né? Então eu preciso de 2 HCl. Então a minha relação, guarda aí agora, a minha relação é 2 para 1. Ácido em relação à base. 2 para 1. 2 mols de ácido para 1 mol da base. Tudo bem? A minha base, ela tem que ter uma quantidade em mols que é a metade da quantidade do ácido. Tudo bem? Eu repito para você. A quantidade em mols da base precisa ser a metade na quantidade em mols do ácido. Legal? Vamos fazer a nossa titulação aqui então? Beleza? Estou coletando os dados lá do enunciado, né? Uma concentração 0,5 molar de HCl, um volume de 12,5. E olha que interessante essa questão também, é uma perguntinha um pouquinho diferente das duas primeiras. Né? Nas duas primeiras, a gente estava falando de porcentagens em massa. Porcentagens ponderais. Agora não, ele quer saber literalmente a molaridade desse composto, a molaridade dessa base que está aqui. Ó. E eu tenho quanto de volume aqui? 10 ml. E ele quer saber qual que é a concentração dessa amostra de hidróxido de magnésio. Beleza? Então, vamos começar pelos dados conhecidos? Vamos lá? Me ajuda? Tá aí, ó. 0,5 mol em 1000 ml. Tá? 12,5 é X. Eu encontrei quanto? 0,00625 mol de HCl. Se você voltar na reaçãozinha que a gente montou, tu viu que a relação do ácido para a base era 2 para 1. 2 de ácido para 1 da base. Né? A base tem que ser uma quantidade de mol metade dessa do ácido. Tá? Então, vai ser quanto? 0,003125 mol de hidróxido de magnésio. Isso é a quantidade em mol, mas não é ainda a molaridade. Não é a molaridade. Porque molaridade, você sabe muito bem, é mol por litro. E essa quantidade em mol, ela está onde? Em 10 ml, que é a quantidade que eu tenho aqui na lata de leite ninho. Se eu quero concentração molar, é 1000 ml. Ó. Em 1000 ml, obviamente, eu vou obter o valor em mol por litro, 0,3125 mol por litro. Ele pediu ali o aproximadamente. Então, você vai pegar na resposta e marcar o 0,3. Então, perceba, para determinar a concentração do leite de magnésia, eu usei a titulação. Então, titulação, não esqueça, é uma técnica muito importante no laboratório. Ela serve para o quê? Para descobrir concentrações. Por isso que a gente usa tanto essa técnica para fazer controle de qualidade de produtos. Beleza? Show de bola. Dá uma olhada com carinho, uma aula bem importante. Agora você corre lá para fazer a questão discursiva, manda ela para o Robinho para a gente fazer aquela correção bem bacana. E aí, qualquer problema, obviamente, você assistir a nossa resolução. Fechou? Um grande abraço para você, sucesso nos estudos, se cuidem, um grande beijo, tchau, tchau.